Boa noite, boa noite. Vamos entrando ao vivo, 9h30. Gente, vocês sabiam que esse vídeo aqui da live fica assim atrasado um pouquinho? Depois que eu comecei a fazer live, eu entendi por que às vezes quando eu participo de alguma live, mandando algum comentário, demora para a pessoa perceber. Porque vocês mandam e eu demoro mesmo algum tempinho aqui para receber. Que bom que tem gente entrando. Roberta, Karina, quem mais? A Tati, o Diogo, a Solange. Vão dizendo oi por aqui, ó. Boa noite. Vocês já perceberam isso sobre a live ficar um pouquinho atrasada? Vocês viram que hoje a gente tem uma live especial? Vamos participar? Quem que tem dúvidas aí, questões, que quer participar ao vivo comigo? Vai ter que aparecer aqui, ó, e a gente fica assim, em duas telas. Um pouquinho aqui em cima eu, a pessoa que for convidada aqui embaixo. Vai chamando o pessoal para participar também. Quem tem questão já vai preparando para colocar aqui, porque quando eu disser que a gente vai começar a falar a respeito de algum caso, vocês me enviam um convite, tá bom? Oi, Érica, boa noite, sempre por aqui, né, Érica? Tem questão por aí? A Lúbia tá assistindo, que bom, a Lúbia. Agora você chegou no horário, né? Da outra vez você chegou, tava acabando. Você tem questão? Quem que tá aqui? Carúcia, Karina. Oi, Ju, você chegou também. Deu certo de vir, Ju? Então, gente, lembrando que essa live vai ser assim. Disse que é uma live especial. Conseguiu chegar ao vivo, né, Ju? Então, assim, a gente vai... vou pedindo aí para vocês enviarem uma questão, quem quiser, quem tiver vontade de participar aqui comigo ao vivo. E aí eu vou convidar vocês, aliás, vocês que mandam um convitinho para participar ao vivo, só que tem que entrar, tem que aparecer. Você tem coragem de aparecer por aqui? Vamos comigo bater um papo. E aí a gente vai falando a respeito da sua questão pessoalmente. Porque eu tenho respondido algumas questões aqui na live, né? Mas eu vou lendo aqui o que vocês vão mandando e vou comentando. Dessa vez o convite vai ser para você participar também. Ó, a Ju tá sozinha, tá assistindo e caminhando. As crianças estão dormindo. Ah, ela tá... que bom que deu certo, Ju, que as crianças já dormiram então. Você tem alguma questão por aí? Você ficou sabendo que essa live vai ter participação especial? Você já sabia? E aí eu tava contando aqui, Ju, que a live tem um delayzinho, sabe? Uma demora para eu receber as mensagens que vocês enviam. Olha lá, a Lúbia tá falando que ela da outra vez chegou, já tinha encaminhado, né? O começo. Érica, você tem questão? Quem tem questão já pode colocar aqui pra gente poder começar a participar. Olha, a Camila Floriano, que tá aqui, eu achei que era Karina. Camila, você falou que tem questão? É assim, Ju, ó. Então a gente vai fazer isso, vai participar ao vivo. Eu vou convidar alguém aqui para participar ao vivo que tem uma questão e eu vou dar uma consultoria online gratuita aqui, hein? Oi, Daniel, tudo bem? Como tá o Gabriel? Manda notícias dele. Quem mais? Nossa, a Camila tá falando que tem muitas dúvidas. Quem mais que tem dúvidas? Se quer participar? Camila, você aceita participar ao vivo aqui comigo? Oi, Carol, tudo bem? Que bom que você chegou. Boa noite. Que legal saber que você tá por aqui, Dani. Assistindo e terminando o dia. A Érica tá lá, conciliando tudo, Érica. Os dois meninos, será que já dormiram? Ai, que bom, Daniel, saber que o Gabriel tá bem, tá louco para fazer uma visita. Outro dia a gente esteve em São Paulo, mas foi para uma festa de família, foi muito rápido e o Pedro ficou com muita vontade de visitar vocês. Mas é que realmente não deu certo, não deu tempo. Bom, então, bora lá. Vou retomar. O convite para a live de hoje é o seguinte: quem tiver uma questão e tiver disponibilidade para participar aqui ao vivo comigo, basta escrever
Sim, você conseguiu participar ao vivo, que bom! A Simone tinha mandado mensagem hoje dizendo que talvez não ia dar certo de chegar ao vivo. Mas então escreve a sua questão e aí me manda uma solicitação para participar e eu vou escolher alguém aqui que tem uma questão e eu vou colocar essa consultoria aqui ao vivo para funcionar, tá bom? Quem que vem? Oi, Roberta. Pelo visto, não tem ninguém que tem questão? Vocês estão com tudo resolvido em casa? Ou vocês gostam só de falar no particular? Tô sabendo, porque tem um monte de gente que me manda direct querendo saber. Tem também a gente está participando bastante das caixinhas, né? Tem bastante gente mandando questões, eu tenho respondido por lá. Camila, quer participar? Marcela tá por aqui. Ó, Camila, me responde se você quer participar, porque eu já te chamo. Você quer tratar da sua questão aqui ao vivo? Carol, você tem questão para tratar ao vivo aqui comigo? Tô aqui, gente, oferecendo uma consultoria para vocês. Vamos ver, tô aqui rolando para saber se está chegando alguma questão, alguém que quer participar. Camila disse para mim que tem muitas dúvidas. Ó, aqui estão perguntando como fazer. Ai, ó, ela não consegue fazer minha filha. Ah, tá, ela não consegue fazer que a filha dela entenda ou não. Camila, você pode entrar aqui comigo ao vivo? Você manda um convitinho para mim e aí eu te aceito e você participa. Geralmente fica assim, ó, nos comentários, um pedido assim, enviar, um pedido para participar. Eu vou ver se eu consigo te adicionar por aqui. Peraí. Vamos ver, eu convidei aqui a Camila. Vamos ver se ela chega. Porque ela está dizendo que não. Oi! Deixa eu Oi, arrumar minha câmera aqui. Tudo bem? tudo jóia? Que bom te conhecer pessoalmente. Eu já respondi. Oiê! Ai, tem gente por aí. Tá junto. Eu já respondi alguma questão sua, né, pela internet, Já, assim, alguma coisa já. em direto. Da Você tem escola. acompanhado os vídeos? Tenho. Acompanhar ele tá me ajudando muito. E da escola foi primordial pra mim. É mesmo, foi no período de adaptação, né? Foi no período de adaptação dela, não tava conseguindo. Aí eu segui o teu conselho e deu certo. Agora ela se adaptou. Ai, que beleza, eu fico muito feliz. E aí, o que você tem pra gente conversar? Você tá dizendo que ela não consegue aceitar ou não? Não, faz birra, chora. É difícil. Eu vou falar pra ela que não pode, que o momento não é agora, pra ela ter calma, esperar lá, ó. É desse jeito. Tá por aí, né? E E ela não quantos anos ela tem? entende. Tem 4 anos. Vai fazer 5 em 4 anos? janeiro. Ah, tá. Então, 4 anos e meio. É, 4 anos e meio. Uhum. E em que momentos que você percebe que ela tem dificuldade para lidar com o não? Quando a gente sai pra ir, vamos supor, pra passear no restaurante, você vai falar, Clara, não pode fazer isso, Clara, não pode comer, vamos supor, o doce antes da comida, a sobremesa. Ela não entende, ela quer que faça ao contrário. Aí, senão ela faz birra, muita birra. Uhum. Ela E aí grita, chama. grita, chora. Aí ela é difícil. Aí você vai no mercado, você fala, não é para pegar nada, só te dou a permissão de você pegar alguma coisa que você queira, um doce, alguma coisa. Aí ela quer pegar tudo no mercado. E ela não consegue Uhum. entender o que estabeleceu não naquele momento, ela não entende na cabeça dela, ou não sei se ela faz isso para tirar a gente do sério, não tem ideia. Eu até estou evitando de levar ela no mercado por causa disso. Ah, legal, Camila. Sabe que foi muito importante isso que você disse, né? Que não sabe se ela faz para tirar do sério ou se é alguma outra coisa. O que eu posso te dizer é que é Clara, né? Sim, A é Clara, com Clara. 4 anos. Oi? É Clara.
Clara. Com 4 anos, a Clara não tem intenção de tirar do sério você. Por mais que a gente saia do sério, né, com os comportamentos das crianças, mas com 4 anos eles não têm essa intencionalidade, sabe, de manipular uma situação para deixar a mamãe e o papai nervosos. O que acontece, provavelmente, é uma dificuldade muito grande mesmo de lidar com a frustração de um desejo não atendido. E o que você me disse que intuitivamente você já está fazendo, que é deixar de levá-la ao supermercado, por exemplo, é uma boa solução. Porque, olha, Camila, você sabe como funciona o supermercado? Eles colocam tudo baixinho, nas gôndolas, aqueles produtos muito tentadores, as cores. Até a gente, o adulto, quando vai ao supermercado com fome, ou desejando, ou assim, tem uma amiga minha que vai, se ela está numa situação de estresse, ela gosta de ir no mercado porque ela precisa fazer compra. Então a gente fica meio tentado com aquele universo todo cheio de cores, cheio de estímulos. E a criança não é diferente. Só que a diferença em relação ao adulto é que ela tem pouquíssimos recursos para lidar com aquele desejo frustrado. Então, por exemplo, quando a gente lida, eu quero comprar determinado produto, mas esse está muito caro, eu vou ter que comprar aquele. A gente lida com uma frustração, de falar, poxa, queria muito aquele outro. Mas a criança expressa essa frustração de uma maneira muito intensa. Então, eu tenho recomendado que as pessoas assim evitem levar mesmo as crianças ao supermercado, a não ser que num caso de necessidade não tem com quem deixar mesmo, sabe? Mas assim, se você tiver com quem deixar, porque tem muitas famílias que gostam de ir ao mercado juntas, né? E aí eu costumo dizer, gente, divide a família nesse momento, o pai fica com a criança ou a mãe fica com a criança e alguém vai ao supermercado, se for possível. Porque assim evita colocar a criança em situação de estresse desnecessário. Assim como no shopping. Às vezes a gente precisa ir ao shopping, fazer alguma compra, alguma coisa pra gente, e a gente quer misturar, né, as coisas, levar a criança junto para dar conta de todos esses recados ao mesmo tempo. Então, o bacana seria realmente você ir percebendo os lugares que não são tão adequados para ela, porque a frustração pode ser muito grande. E aí você pode até pensar, poxa, mas ela não tem que aprender a lidar com essas frustrações? Eu concordo que ela precisa. Mas nessas situações, né, nesses casos assim, em que o desafio é muito maior do que a capacidade da criança lidar, eu acho que não custa nada a gente evitar. Restaurante, você deu outro exemplo do restaurante, né? Então a gente vai sair com os nossos filhos, procurar algum restaurante que tenha brinquedo, que a criança possa se movimentar, porque o tempo de espera para uma criança de 4 anos é diferente da nossa capacidade de esperar. Né? Às vezes a gente também está com fome, se irrita um pouquinho, fica perguntando para o garçom, e aí, vai demorar? Nossa, como que tá? Né? Imagina a criança aos 4 anos. Ela não dá conta de parar ali e ficar. Então, também, vamos supor que você quer ir passear num restaurante que a criança não vai se sentir tão bem ali, é mudar o programa, ou então levar a criança justamente a família num lugar que seja possível. Porque essas expressões que você está me contando, esses exemplos, não me soam algo assim estranho, ou isso é uma coisa anormal, uma criança de 4 anos já não deveria fazer mais birra. Né? Pelo contrário, o que vai acontecendo, Camila, é que a criança, depois dos 3 anos, ela vai descobrindo outras formas de expressão e ela vai materializando ainda mais o desejo. Cada vez mais ela tem consciência do que ela deseja. Antes dos 3 anos, as expressões de birra ou as expressões emocionais, elas têm muito mais um caráter reativo frente a alguma questão até fisiológica, por exemplo, sono, fome, ou mesmo um não relacionado a alguma coisa mais simples. As crianças de 3 anos para frente, geralmente tendem a ter uma razão mesmo, sabe? Tem um motivo, só que ela só não dá conta de socialmente lidar com ele como nós adultos. Então a gente vai ajudando de que maneira? Deixando a criança se expressar mesmo. Mas nossa, é muito difícil como faz isso em público. Por isso que é melhor a gente evitar situações públicas para evitar estresse desnecessário, tanto para ela quanto para você. Porque uma coisa é ela expressar uma frustração em casa, né, Camilo? Você está ali com ela e tudo mais. Outra coisa é ela expressar no meio de um shopping, do mercado, de um restaurante, né? Faz sentido para você? Sim, faz sentido. Por isso até que no mercado eu evito o máximo de poder levar ela, para não ter esse desgaste de eu ficar brava ou acabar descontando uma birra dela num problema meu que eu tive no dia, por exemplo.
Então eu já evito de levar ela por causa disso. Para não ter esse motivo. Justamente, porque essas expressões que as crianças têm, que são assim, rompantes e que pra gente até parece exagerado, né? Você fala, poxa, mas que exagero, para que tudo isso? Meu Deus, mas é uma coisa tão simples. Para a criança nunca é um exagero, né? É aquilo que ela dá conta naquele momento. E a forma da gente educar essas expressões, segundo a linha que eu acredito de educação, é permitir que elas existam. Porque às vezes a gente tenta limitar a expressão da criança, ou seja, não grita, não se joga no chão, não chora, né? A gente tenta limitar a expressão e é pior, porque aí a coisa vai ficando maior, maior dimensionada. Quando a gente deixa a criança mergulhar e expressar mesmo, chorar, gritar e dizer para ela ou não, mantém. A gente precisa, que nem no caso de um desejo que não pode ser atendido, porque quando pode, né, não tem razão para a gente dizer não. Mas você, por exemplo, Sim. disse, olha, vai comprar isso. Já que ela quer aquilo, aquilo outro, um outro dia eu até escrevi sobre isso. Tá tudo ok ela querer. Porque criança é um ser desejante mesmo. Eles querem, querem, querem. E isso é bom, é saudável para o desenvolvimento infantil. Criança que não deseja, muitas vezes é uma criança que está deprimida. Uma criança, quando um psicólogo infantil vai avaliar uma criança, e ela é muito apática, tanto faz, tanto fez, ela não tem força de querer, força de vontade, às vezes sai aí como diagnóstico de uma criança depressiva. Então, uma criança que é viva, desejosa, ela está saudável. Está tudo ok ela querer. O que a gente não precisa é abrir mão do limite só porque ela está pedindo. Mas é porque, às vezes, como a criança vai expressando com grito, com choro e tudo mais, às vezes a gente acha que tem, então, o quê? Pronto, dá logo, acaba logo com isso, assim a gente não tem problema. Então, tomar cuidado para não misturar com a expressão dela, para que você não tenha que ceder. Então, aí está o problema, quando a gente cede quando não é para ceder. Eu tô com outro problema com ela em questão de chupeta. Eu acho assim que às vezes eu já quero tirar a chupeta dela, porque ela fala com a chupeta na boca e a gente não entende. E aí ela fica brava, ela não quer ceder a chupeta. E ela quer usar então o dia inteiro, já. Ela só não fica quando ela vai pra escola, porque lá eles não aceitam, então ela tem que guardar na bolsa. Mas chegou em casa, eu tento esconder, mas não dá 2 minutos ela tá pedindo a chupeta. E eu não sei se tá na hora de eu tirar dela já, por ela ter 4 anos. Você entendeu? Porque às vezes a chupeta pode ser um esteio dela. Algo que ela se sente protegida, se sente bem de ter aquilo ali. Então eu tenho medo de tirar e dar acontecer alguma coisa, tipo assim, ela entrar num pânico, porque era aquilo que ela tinha de mais apegado, que é o que tranquiliza ela, e de repente eu tirei o que tranquiliza ela. Entendo. Eu entendo a sua preocupação. Mas você sabe, Camila, que eu tenho percebido ao atender assim as famílias, que existe algo que é a intuição materna. Tem alguma coisa aí importante que é a tua intuição do eu acho que já está na hora. Você não tem isso? Uma sensibilidade que fala, bom, seria diferente da gente estar falando, ela tem 1 aninho, será que tira, será que não tira? Ela tem 4, ela tem recursos comunicativos, então ela se expressa de várias maneiras. Você vê uma menina expressiva que quando precisa ela expõe o que está sentindo, ela pede sua ajuda, muito provavelmente durante uma situação dessa, não é? Então a chupeta, de fato, ela é um objeto que traz muita segurança para a criança, mas aos 4 anos ela já tem condições de transitar, né, de passar dessa etapa em que ela precisa desse objetinho de transição para uma outra forma de expressão, de emoção. Então eu tenho percebido que quando você escuta essa intuiçãozinha, não falha, viu? Se você puder sustentar essa retirada da chupeta como um limite necessário, ela vai dar conta. O que não dá, segundo, de novo, a minha perspectiva, porque você sabe, tem diferentes formas, tem gente que vai te dizer, troca a chupeta por um presente. Aí a criança até troca, mas ela quer depois o presente e a chupeta, né? Então tem gente que vai dizer isso, joga no telhado, vai, fura o biquinho, e aí ela vai ficar sem sugar, e isso vai fazer com que ela deixe. Eu tenho orientado que seja uma escolha assim, consciente dos pais
e que essa escolha seja sustentada e informada para a criança. Então você comunica a ela. Clara, a mamãe tem percebido que você passa muitas horas com a chupeta na boca e isso começa a interferir na sua fala, porque a mamãe quer escutar você, quer entender o que você diz e não estou entendendo. Então eu decidi que você vai usar chupeta à noite. Então, eu estou falando aqui um exemplo para você, Camila, de gentileza e de firmeza. É gentil com ela comunicar o processo. É gentil com ela dizer que, como mãe, você está vendo que ela está precisando de uma outra coisa, né? Que é esse limite. E manter, né? E dizer, filha, vai ser à noite a chupeta para você dormir. Então, não precisa ser radical, arrancar essa chupeta de uma vez. Né? A gente pode ir fazendo, você pode ir fazendo aos poucos, com essa firmeza. Aí durante o dia ela te pede, filha, vamos brincar, vamos fazer outra coisa com a mamãe. Assim como na escola ela dá conta de ficar sem a chupeta, confia que na sua companhia ela também vai dar conta. Tá bom? Eu tô vendo que ela está te chamando. A gente pode encerrar para você dar atenção para ela. Investiga. Calma, calma. Oi. Investiga. Oi. Deu certo? Tá me ouvindo? Oi. A conexão da Camila ficou ruim, a Clarinha estava chamando por ela, então eu encerrei aqui o assunto e vamos que dá tempo de mais alguém. Quem mais quer participar dessa consultoria ao vivo aqui? Eu respondi as dúvidas aí da Camila. Fez sentido para vocês? Alguém que escutou aí também se beneficiou? Olha, a Ju falou, nossa, você já falou nisso, em casa é difícil levarmos, mas tem vezes que levamos e acho que é. Ah, tá, na hora do supermercado. A Ju tá falando que é difícil, né? Na hora, às vezes acontece de ter que levar. Deu tudo certo? E aí, olha, quem quiser participar, manda um convitinho que aí eu aceito aqui. Vocês perceberam ali a situação da chupeta, né? Eu estava orientando a Camila em relação a isso, que é muito comum, tem diversas maneiras, né, de tirar uma chupeta, uma mamadeira, mas eu tenho percebido que o que mais vai fazendo sentido é nessa abordagem que vai utilizar a gentileza e a firmeza, é uma comunicação. Você pode até negociar com a criança, olha, eu acho que a gente precisa diminuir a quantidade de horas com a chupeta, né? Mas você tem passado muitas horas e eu considero que não está saudável para você, né? Então, deixar claro isso para a criança e comunicar e avisar, porque às vezes a gente fala que está fazendo um combinado com a criança, né? A gente diz, ah, está combinado, então vamos combinar que você não vai mais usar a chupeta? E, na verdade, né, não é um combinado, é um aviso. Então, a gente precisa refletir a respeito dessa expressão. Vocês já usaram essa expressão combinado, quando na verdade você está avisando e está dizendo para a criança o que você quer dela? Né? Às vezes a gente tem uma expectativa, quer que ela obedeça a determinada situação, só que a gente está mascarando isso como combinado, né? O Diogo disse aqui, olha, que muitas vezes deixar claro alguns combinados antes de sair de casa ajuda muito. E justamente é o que eu estou dizendo, né, Di? Às vezes a gente está avisando ao invés de combinar. Então, olha, vou avisar você que ao sair de casa nós vamos passar aqui, aqui, ali. Você tem direito de comprar isso. E aí, enfim, né, um aviso muito mais do que um combinado. Imagina, Camila, tá tudo bem. Eu acho que deu para você entender mais ou menos. Depois você escreve aqui para mim se fez sentido para você. Eu percebi que a Clarinha estava te chamando, então tá tudo certo. Mas foi ótimo conversar com você, tá? Quem mais? Ah lá, ó, está fazendo isso em relação à chupeta. Quem que é a Ná?
Então, você dá só na soneca e no sono noturno. Legal, e aí deu certo, né? Que bom. Você está dizendo que usa muito isso do combinado, né? Então, ó, muda para aviso. Tô te avisando. É melhor, viu? Porque aí fica mais honesto com a criança, né? A gente vai dizer para ela que realmente aquilo é um aviso. Ah, Camila, obrigada pelo seu carinho. Que bom que você gostou. Que bom. Ju, você usa bastante combinados também? Alguns são combinados, né? Quanto maior a criança for, mais ela tem condições de combinar com a gente. Nem sempre ela tem condições de cumprir, viu? Às vezes a criança combina, mas na hora do vamos ver mesmo, ela não dá conta de cumprir. Uma vez eu atendi uma mãe que trazia uma situação assim em relação à criança e ela dizia, mas eu combino, e aí na hora que chega lá no shopping e passa na frente da loja do brinquedo, pronto, aquele combinado todo cai por terra. Então eu digo, bom, no plano mental ela até dá conta de, ok, vamos combinar que vamos ao shopping e não vai ter brinquedo. Mas frente ao estímulo ali no ambiente real, aquilo tudo cai por terra, né? Então, olha lá, Marcelo, você também gostou dessa do convidado? O professor faz muito isso também, em períodos assim de começo de ano, ou em determinadas situações de conflito, diz, vamos fazer os nossos combinados. E nem todos ali são combinados, às vezes são regras mesmo, e que não tem problema, viu, gente? A gente construir algumas regras, e às vezes da parte do adulto para a criança e informá-las a respeito. É claro que sempre que possível envolver as crianças nas construções das regras é muito importante. Tem mais gente aqui pedindo para participar. Eu vou chamar, hein, Ana? Vamos lá. Estou chamando a Ana Toledo. Vamos ver se dá certo dela entrar. Vamos ver se a conexão da Ana dá certo. Tá tudo preto aqui para mim, Ana. Você tá por aí? Não deu certo. Tentar. Não deu certo, Ana. Depois você tenta de novo, tá? Que ainda dá tempo, nós temos um tempinho. A Ju tá falando que tem que ser aviso, porque os adultos também se frustram, né? Nossa, se frustram, a gente também, né? Tem todos os nossos processos. E ainda mais na relação com os nossos filhos, nossa, aí as situações vão aparecendo, né? Vão aparecendo. Então você estava falando aqui da chupeta na poltroniere. É Natália? Cadê? Acho que é, né? E aí tem dado certo? Faz quanto tempo, Natália, que você tá assim, conduzindo essa questão da sonequinha? Desculpa, de usar a chupeta só na sonequinha? Ela aceitou numa boa? Conta para poder também ajudar. Ah, é a Nayara. Ah, Nayara, você, eu lembro de você. Então, e aí tem dado certo com a sua filha? Porque pode ajudar a Camila. Eu fiz assim com o meu filho em relação à chupeta também. Com o Pedro. O Antônio não usou, mas o Pedro usou. E aí eu percebi que, assim, que funciona bem. Ah, você faz desde sempre, Nayara, entendi. No caso dela, como a Clara já usa bastante durante o dia, vai precisar de um pouco mais de investimento, porque é provável que a Clara fique frustrada, né, com essa decisão da mãe. Mas é importante. É importante partir da mãe. Não adianta esperar que a criança. Algumas até espontaneamente deixam de precisar da chupeta, né? Mas, no geral, as crianças tendem a precisar do limite mesmo para então decidir. Estou vendo aqui se tem mais alguém que quer participar ao vivo aqui comigo. Oi, Gê, tá aí? Tudo bem? Vocês viram? Marina atendi na sexta, né? A gente já conversou, senão ia até aqui, mais uma situação. Sabe que tem algumas pessoas têm me perguntado, e eu vou aproveitar enquanto ninguém está decidindo entrar ao vivo aqui para falar comigo, sobre a relação entre os irmãos. A Érica está aí ainda, a Ju está aqui, tem 2 filhos com idades próximas, né?
Então, eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Só vou ler aqui um comentário da Nayara, que ela está dizendo que com o nascimento da irmã, ela queria usar o dia todo. Mas daí, depois de um mês ela voltou ao normal. Então, você vê, nesse momento de um período de instabilidade emocional, uma necessidade, ela volta a usar a chupeta e depender um pouco mais, né? Como até a Camila usou a expressão como um esteio emocional, né? A Érica está aqui. Vamos falar da relação entre os irmãos? Tem acontecido de algumas pessoas me perguntar sobre como lidar. A Raquel também, acho que a Raquel não está por aqui hoje, mas ela me perguntou na outra live e acabou não dando tempo de responder, né? Ah lá, só um minutinho que a Ana participou lá do encontro de fronteira e tem uma dúvida de como agir no momento da birra, na hora do almoço ou da jantinha. Ela tem uma filha de 2 anos e está passando por isso. Ana, você quer participar ao vivo aqui para mim, para você contar um pouquinho mais? E aí, enquanto isso, eu vou falando aqui sobre a relação entre os irmãos. Oi, Rô, tem questão aí também com os irmãos, né? Então, eu, como ninguém está querendo participar ao vivo aqui comigo, eu vou tratar de maneira geral a respeito dos irmãos. Quem sabe a Ana vai se preparando ali para participar também. Mas é o seguinte, então a Raquel perguntou, Natudá, como que lida com os irmãos e a questão da disciplina positiva? Eu respondi esses dias numa caixinha de perguntas a respeito disso, só que depois, por direct, quem que foi que falou comigo? Estou me lembrando o nome dela. Mas a gente conversou que, na verdade, a relação entre os irmãos ali era uma diferença de 1 ano e 9 meses. Ela perguntou como lidar com conflitos na relação entre os irmãos, mas um irmãozinho era um bebê de 6 meses e o outro um pouquinho maior, de 2 anos e pouquinho. E aí, nessa idade, os conflitos a gente lida de uma determinada maneira. Quando são maiores, de outra. Quando são pequenininhos, eu aprendi que é melhor a gente, enquanto pai, enquanto mãe, usar da esperteza para tentar evitar que o conflito exista. Porque desde sempre é bom evitar tomar um partido entre os irmãos. Eu aprendi também, porque vocês sabem que eu tenho 2 meninos, um de 6 e um de 4. Então, 2 anos e 2 meses de diferença entre eles. E eu aprendi que os pais são os piores juízes que podem existir, porque a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo, a gente nunca sabe exatamente como lidar, né, com conflitos quando a gente não vê ele como um todo. Porque existem umas sutilezas entre os irmãos que às vezes a gente não se dá conta mesmo. Quando eles são maiorzinhos, né? Por exemplo, acaba acontecendo de um provocar o outro, e um provoca, o outro reage com agressividade, e muitas vezes a gente só viu a agressividade, mas a gente não se deu conta da provocação do outro. E tanto a provocação quanto a agressividade precisariam ser repreendidas, mas como a gente não vê, então às vezes a gente toma partido, e aí então é que eu digo, né, que se torna um pior juiz que pode existir. A melhor postura dos pais na relação entre os irmãos é da neutralidade. Quando eles são pequenos, então, seria nessa tentativa de evitar que haja um conflito entre eles, que nem nesse caso de uma criança de 6 anos e de uma criança de 2 anos e pouco, que a criança de 2 anos e pouco às vezes tenta bater no pequenininho que está ali engatinhando, está no chão, é tentar evitar mesmo. Pegar esse bebê pequeno, opa, vou levar teu irmão ali para beber uma água, mas sem tomar um partido. Isso é muito difícil, eu sei, porque a nossa maneira, né, de educar vai ser, olha, não faça assim com o seu irmãozinho, ele é menor que você, respeita ele, não pode bater, mas nisso você já está tomando um partido, né? Então, você precisa tomar cuidado a esse respeito para não dar a entender para o mais velho que você está, né, tomando esse partido do pequenininho, porque senão aí a rivalidade começa a acontecer. Mas, gente, nem sempre isso é fácil de vivenciar. Tem situações que o conflito já vai ter acontecido, que, por exemplo, o maior vai ter batido no pequeno, e você vai ter que, então, né, colocar esse limite, dizer, não, aqui na nossa casa nós não batemos, eu não aceito que bata, nenhum dos dois podem bater, enfim. Assim como, às vezes, o pequenininho também vai pegar um brinquedo da mão do outro e às vezes vai acabar batendo, né? Então, também, evitar que o pequeno bata no maior, porque em muitas situações é isso que acontece. Aqui em casa era assim que acontecia. O menor batia no maior. Quando ele já tinha em torno de, o pequeno em torno de 2 anos e o maior em torno de 4, aconteciam conflitos com bastante agressividade,
e o pequeno batendo no maior. E aí o que acontecia, e que por isso que eu aprendi que os pais são piores juízes? Porque muitas vezes eu ajudava o mais velho a se fortalecer e eu dava estratégias para o mais velho, dizendo, Pedro, mas não apanhe do seu irmão, segure a mão dele, dê um jeito, não deixa ele te bater, se coloca, não precisa bater também, mas se defenda. Enquanto isso, enquanto eu dizia isso, porque, claro, eu falava isso junto com o irmão, né, com o mais novo, e ele ouvia. Então, enquanto isso, ele ficava pior, ele ficava mais enfurecido e crescia mais em relação ao irmão mais velho. É claro, porque enquanto eu estava ali ajudando o Pedro, eu estava tomando um partido e ajudando ele a construir estratégias que ele não faria por conta própria, eu imaginava que ele não ia dar conta de fazer isso sozinho, e então eu estava protegendo o mais velho, né? E o mais novo rivalizava ainda mais. Quando eu recebi a orientação para ocupar a neutralidade, isso porque eles já tinham então 2 anos e 4 anos, isso já era possível, eu e o Diogo conversamos com os meninos e dissemos para eles que a gente, a partir daquele dia, não tomaria mais partido. Que a partir daquele dia a gente deixaria que eles resolvessem, porque a gente confiava que eles saberiam resolver, sabe? E daí foi realmente o que começou a acontecer. É claro que aumentou o nível de agressividade entre eles no primeiro momento, porque aí o pau torou mesmo, sabe? A gente saía até de perto quando eles começavam a brigar. Por outro lado, como não tinha plateia, né, assistindo e não tinha mais o jogo, porque também estava muito conveniente para o mais velho continuar apanhando e ao mesmo tempo ter, né, esse movimento de receber a atenção demasiada dos pais. Porque ele ficava como frágil, como coitadinho, e a gente ficava ali dando contorno para ele, e o mais novo ficava como aquele enfurecido que batia, né? Então, quando a gente desocupou esse lugar e confiou que cada um ia se resolver da melhor maneira possível, e a gente às vezes usava essas expressões, eu confio que vocês vão resolver da melhor maneira possível, eles realmente passaram. Então, em alguns momentos se batiam muito e a gente saía, virava as costas para bem ver, mas daqui a pouco a gente voltava e os dois estavam já resolvidos. É claro que o Pedro descobriu as estratégias dele, nem sempre era agredir de volta, às vezes ele fugia mesmo, corria para o quarto, mas em alguns momentos, sim, ele também agredia, e o menor, então, se deu conta de que, né, isso não era bom para ninguém. Gente, aqui eu não estou dizendo que eu quero que os dois se batam, cresçam rivais, mas eu estou dizendo que eu, em relação à minha família, junto com o Diogo, nós criamos esse espaço de possibilidade para os irmãos se resolverem. Né? E realmente a tendência foi diminuir os conflitos. Não é que não existam conflitos, existem, mas diminuiu bastante. E eu tinha muito medo quando eu comecei a intervir dessa maneira, que os dois tivessem aí o uso da violência como, né, o meio de resolver o problema, já que eu ia passar a não interferir mais. Mas o que eu também aprendi? A confiar nos valores da nossa família, porque aqui a gente não se bate para resolver os conflitos. Então, eles não têm esse exemplo, né, de que com frequência a gente vai se bater. Não, não tem isso. Então, automaticamente, eles também vão aprendendo a usar outras maneiras. E em alguns momentos, quando eles estão lá se engalfinhando, eu digo, parem os dois. Então, assim, eu não quero saber quem começou, quem que provocou, eu só digo, aqui, chega de bater, vão resolver de outra maneira. Então, às vezes, eu interfiro para convidá-los a parar de usar a violência como forma de resolução, mas não que eu vou interferir dando estratégias ou caminhos entre eles, para eles, né, resolverem. Então, dá para entender. Se alguém tiver alguma questão específica a esse respeito, a partir desse exemplo, né, eu não estou dizendo para vocês que essa é a abordagem da disciplina positiva a respeito da resolução de conflitos entre irmãos. Não estou dizendo isso, estou dizendo sobre uma experiência que eu vivenciei a partir de intervenções que eu fiz e que não estavam dando certo, e que ao invés de eu ajudar o Pedro a se fortalecer, muito pelo contrário, eu continuava fragilizando ele quando ficava ajudando. Né? Então é uma experiência pessoal. E que alguém pode aproveitar, mas pode também não fazer sentido para todo mundo. Né? Eu prefiro assim, por confiar que dessa maneira as crianças não vão ficar rivalizando entre elas o tempo todo na disputa desse julgamento dos pais, né, do partido dos pais. Eles podem rivalizar entre eles pelas questões deles, pelos brinquedos que eles querem igual e tudo mais, mas não porque o papai ou a mamãe tomam um lado ou outro, né? A Ju está dizendo
que quando eles se batem, eu pergunto para eles se assim resolvem os problemas, se eles não têm outra alternativa. Perfeito, Ju. Então, eu acho que assim, é justamente esse convite para que eles resolvam de outras maneiras que não sejam que não seja pela agressividade, mas muitas vezes eles não dão conta mesmo, né? Porque o pulso é de agressividade mesmo quando são movidos pela raiva, né? A Roberta está dizendo sobre os irmãos, o que fazer quando um dos irmãos sempre acha que você está beneficiando o outro. Roberta, se esse irmão sempre acha que você está beneficiando o outro, talvez seja importante perceber se de fato isso não acontece, viu? Porque de alguma maneira, a criança é muito sensível. E às vezes isso pode acontecer não só em relação ao irmão mais novo, mas como eu te contei, você vê, em relação ao Pedro eu estava dando, que é o mais velho, e ainda assim eu estava ali, mesmo que sutilmente acabava beneficiando ele mesmo. Então fica só para você ficar sensível, para notar se de fato você não está na tentativa de mediar os conflitos, tomando algum partido. Né? Não sei, Roberta, como tá. Se você quiser entrar aqui ao vivo, a gente ainda tem um tempinho para conversar a esse respeito. Aí você me conta mais detalhes. Mas é isso, né, gente? É tentar buscar de que maneira, né, a gente pode conseguir. É a Roberta que tem as meninas. Sim, a Manuela me pediu pão na hora da janta e eu disse que não. Ela rebateu dizendo: antes de ontem de manhã a Isabela comeu e eu não. Não é justo. Então a mais velha, a Manu, acha que você está beneficiando a mais nova. Então você vê, mesmo que quando você me traz esse exemplo, foi importante. Olha, eu li a primeira questão, depois não tinha lido o exemplo, mas foi importante eu ler. Porque você está me trazendo que é uma situação concreta, né? Então, a interpretação da Manuela é que você deu a preferência. Acho que nesse caso, justamente dizer para ela, não, filha, porque cada dia, cada caso foi um caso, e demonstrar que você mantém a igualdade na hora de oferecer as oportunidades para as meninas. Então, dizer, olha, aqui, mesmo que a Isabela me pedisse o pão, é claro, é só um exemplo, porque essa situação já passou, né? Ela também não teria, porque agora não é hora, agora é hora da janta. Mas amanhã cedo tá tudo bem se vocês duas comerem o pão. É que agora não é pão para ninguém. Então esse tipo de conversa vai ser importante, mas é provável que ela sinta isso, né, em relação à, à chegada da irmã, que é mais nova, pode ser que ela veja isso, a atenção que a irmã mais nova recebeu, porque como uma bebê que foi, né, e a mais velha vendo essa chegada, pode ser que ela tenha essa percepção que é fantasiosa muitas vezes, porque a percepção da criança muitas vezes é a partir de uma lente de poucos recursos interpretativos, né? Elas não têm tanta elaboração para interpretar o que está acontecendo no contexto. Então, ela capta algumas mensagens que ficam a partir das relações, né, que existem a partir das relações, e a partir dessas mensagens, então, elas criam alguns conceitos. E a gente vai ajudando elas a perceberem, né, que de fato, com as nossas ações, que de fato não há essa preferência ou benefício para um ou para outro, né? Então, Rô, eu acho que vale uma boa conversa, ainda mais que a Manu conseguiu expressar para você, porque muitos filhos percebem assim ao longo da vida. Ai, minha mãe sempre preferiu um filho ao outro, ela sempre deu mais importância para um ou para outro, mas nunca tiveram espaço para conversar a esse respeito. E você, né? A Manu está te dando a oportunidade de já desde cedo e conversando sobre isso. Agora, é claro que, como mãe, hoje eu entendo que cada filho nos pede uma intervenção diferente, né? Então, cada criança é uma criança. É claro que não, eu não estou falando em relação a amor, porque a gente ama igual os filhos, eu não sei se é igual, mas a gente ama incondicionalmente os filhos, mas cada um vai nos pedindo uma ação diferente, muitas vezes a ação, como por exemplo o Antônio, eu preciso flexibilizar muito mais os diálogos, explicar muito mais as coisas, o Pedro tem um relacionamento um pouco mais direto, a palavra é dita e ele compreende tudo mais, então com o tempo pode ser que ele perceba e diga, minha mãe dava mais
flexibilidade para o irmão, mas é porque o irmão funcionava melhor dessa maneira, né? Então também eu digo que é importante a gente criar essas condições assim para a criança também ir percebendo que está tudo bem lidar diferente com pessoas diferentes, que a gente não precisa lidar da mesma maneira igualzinha, né? Então, em relação aos irmãos, é isso. Que bom, Rô, que deu certo para você a mensagem também. Obrigada pelo carinho, viu? Vocês são muito carinhosos comigo. Nossa, fico muito feliz. E aí, a pergunta da Ana, né, que disse que ela tem dúvida na hora de agir, na hora da birra, né, se é na hora do almoço ou da jantinha. Ana, sabe, essa questão do almoço depende demais da forma como está acontecendo, né? Por isso que eu até te convidei para participar aqui comigo, ouvir você me contar mais detalhes a respeito. Mas muitas vezes acontece essa birra na hora do almoço ou do jantar porque a criança não está com apetite mesmo, né? Por exemplo, se está tomando muito leite, às vezes acontece de não ter fome. E aí, né, a comida fica para segundo plano. Às vezes tem muitas distrações. Não sei como funciona aí para você, mas evitar colocar tablet, televisão, né? Lidar com a hora da refeição como um momento justamente de se conectar com o alimento. Outra forma é talvez deixar a criança pegar os alimentos, tocar esses alimentos para que ela se interesse mais. Então, eu estou te dando algumas sugestões aqui, mas como eu não estou entendendo exatamente o que está acontecendo, pode ser que não sirva, né, ou não seja útil, mas vai pensando a esse respeito. É tentar identificar o que mensagem ela está te passando, que mensagem ela está te comunicando com essa expressão que a gente está chamando de birra no momento da refeição. Tem crianças que, por natureza, têm um apetite mais baixo, menor mesmo, né? Então ela fica irritada durante a refeição com a nossa insistência. Por isso que se ela puder tocar, até brincar um pouquinho ali com a comida, sentir de uma maneira, né, assim, com toda a sensorialidade dela, das mãozinhas, do rostinho, pode ser que isso ajude, né? Com 2 anos, de repente ela faz isso em casa, mas não faz na escola, daí seria um caso da gente pensar um pouco mais a respeito desse contexto de maneira mais ampliada. Mas eu fico feliz que você tenha ido lá em Fronteira, tenha me encontrado por lá, continua por aqui me seguindo, porque sempre tem dicas muito boas a respeito dessas questões aqui em relação à educação dos filhos também. Gente, estou vendo aqui mais uma mensagem da Ju. Minhas tias têm de 40 a 60 anos de idade e até hoje elas falam que minha avó dava o bife maior para os filhos homens. Olha lá. Estou falando, às vezes essa situação é para a vida inteira, viu? Acontece mesmo. Que a gente também, eu tenho certeza que a gente aqui entre nós é capaz da gente perceber essa rivalidade entre os irmãos. É como eu brinquei outro dia numa resposta que eu dei ali na caixinha de pergunta, né? Quem nunca brigou com os irmãos? E se irmão for para outra coisa, me avise, então, porque eu não sei para que é. Irmão serve para a gente brigar mesmo. É que a gente às vezes cria uma fantasia de que só porque são irmãos, de que tem que ter o amor e que tem que ter uma relação boa desde sempre. Muitos irmãos vão desenvolver relações boas no futuro, né, quando estão mais amadurecidos, porque o amor entre irmãos, assim como o amor direcionado a qualquer pessoa, é um sentimento muito complexo, muito elaborado. Não é simples, não, gente, desenvolver, construir o amor em relação a alguém. Então, é comum que os irmãos briguem mesmo ao longo da adolescência, às vezes vão se tornar amigos e parceiros mesmo ali na fase da juventude, na fase adulta. Então, irmãos, é um grande laboratório daquele espaço social e da construção do senso de comunidade, como eu disse, né? Que é perceber que é possível amar alguém que está fora da gente, mas que faz parte da gente. Então, né, a relação entre irmãos causa isso. Gente, então eu vou por aqui. Ah lá, a Ana tá dizendo, tá mandando mais detalhes, né? Que hoje ela deu um show na hora da janta, tive que colocar desenho e colocar ela na mesa da sala e deixar ela com o pratinho dela. E aí, quando vi, tinha comido tudo, mas antes teve um show de 15 minutos.
Pois é, às vezes ela comeu tudo, mas ela estava distraída, né, com a televisão, né, Ana? É alguma coisa que eu sei que na hora do desespero, com o desejo da criança que a gente tem, que a criança coma tudo, a gente acaba recorrendo mesmo à TV ou um celular ou alguma coisa para distraí-lo. Mas eu posso dizer, né, não sou nutricionista, mas convivo bastante com nutricionista e a gente vai aprendendo que essa distração não é benéfica. Às vezes é melhor a criança não comer do que ela comer distraída, sem perceber o que está comendo. Viu? Então, pensa a esse respeito. Às vezes é melhor mesmo, né, ajudá-la a entrar em contato com a comida e dizer, filha, agora é hora de comer, sem distração, e lidar com a resistência dela, do que ficar convidando a distração, porque aí sim pode causar alguma questão no desenvolvimento dela, alguma necessidade recorrente desse recurso para comer, viu? E aí não é nada legal para ela. Bom, a Ju está dizendo que lindo isso, amar alguém fora mais que está dentro. Ai, que bom, Ju. Que bom que as coisas que eu falo fazem sentido para você. Sinto muito carinho por toda essa sua expressão de gratidão, viu? Então, gente, eu adorei participar aqui com a Camila. Quem chegou mais cedo viu que a Camila chegou e trouxe duas questões, né? Trouxe em relação às vias e depois trouxe em relação à chupeta. E eu fiquei muito feliz de falar com ela aqui ao vivo. Também gostei muito de conversar com vocês a respeito dos irmãos. Eu sei que outras perguntas podem surgir. Contei para vocês, então, minha experiência, né? Em relação aos meninos, que é algo que a gente vai vivenciando e vai aprendendo, e cada hora é uma coisa. Né? Cada fase é de um jeito. Então é isso. Vou ficando por aqui hoje. Agradeço demais quem ficou comigo aqui até agora. Continue interagindo ali comigo. Vou deixar mais caixinhas de questões nos meus stories. Vamos trocando experiências. E antes de eu ir embora, eu preciso lembrar vocês que na quarta-feira, se vocês conhecerem alguém que está tentando engravidar, ou que está gestante, ou que está puérpera, a família como um todo convida para ir na quarta-feira, ali no Plaza, ali perto das lojas Líder. Eu vou estar fazendo um bate-papo bem gostoso com as pessoas sobre os aspectos emocionais da gestação, do parto e do pós-parto. Então, chama quem você conhecer para ir lá, fazer esse encontro comigo e participar. E na quinta-feira, eu vou estar no SESC. Ai, como eu já contei, com duas figuras muito importantes para a gente falar sobre escuta, a importância da escuta. Então vai estar lá Moacir Gadotti e Adriana Friedman para a gente falar a esse respeito. E na sexta-feira eu vou estar na Unip, na jornada de pedagogia, falando sobre pedagogia participativa. Todos os eventos são gratuitos, então vale a pena participar, convida alguém, vai junto, vai lá e vê, viu? Então, ó, agora que eu tô indo embora, tem um monte de gente me mandando questão. Será que a questão é comentário? Deixa eu ler antes de ir embora. Vocês ficam aí, hein? Ó, a Marcela tá dizendo se eu poderia falar mais sobre o uso do celular, mas pode ser na próxima. Beleza, falo. Vou deixar anotado aqui, ó. O tema irmãos é um tema infinito e temos para sempre, é verdade. A gente pode retomar esse tema sempre. E aí, é isso, olha lá, a Nayara está dizendo que passou por isso. Esse tema, irmãos, a gente precisa, todo mundo que tem irmãos, precisa também olhar para si, né? Porque às vezes a gente se projeta. Antes de ir embora, eu sei que o Diogo deve estar por aqui ainda, mas a relação dos meninos, né? Então, dos dois irmãos, que tem ali seus 2 aninhos de diferença, espelha também a relação que o Diogo tinha com o próprio irmão, alguns conflitos dos meninos, essa questão do mais novo bater no mais velho, faz o Diogo lembrar a respeito do próprio processo dele. Talvez um dia eu chame ele para a gente conversar ao vivo aqui e contar para vocês o processo que ele vivenciou. Então ele tem que ressignificar a relação dele com o próprio irmão, lembrando das questões de quando criança, porque ele ressentiu, né, quando o filho mais novo chega, ele ressentiu algumas questões dele quando o irmãozinho dele chegou. Então, olha, gente, é incrível quanto os nossos filhos trazem, né, à tona os nossos processos. Então, quem sabe a gente retoma esse tema a partir desse aspecto, viu? Então é isso, olha lá, o Diogo está dizendo que já topa, eu sei que ele topa, ele adora falar sobre isso e contar, porque sempre ajuda, né? Sempre
pode acolher a necessidade também de outras pessoas. Que bom, Érica, que você adora esse papo de segunda. Fico feliz demais. Vocês sabem que eu amo também. Se deixar, eu fico por aqui falando sem parar a respeito desse desenvolvimento dos nossos filhos. O Diogo disse que tem que olhar isso até hoje por muitas vezes. É o que a Érica disse, é tema eterno. Por isso que é bacana a gente ter essas oportunidades para, vez ou outra, olhar se a relação dos nossos filhos não está projetando as nossas, né? Ou se a gente está tentando resolver através da vida dos nossos filhos as nossas próprias questões. Né? Olha, as minhas filhas hoje estão adultas. A Lúbia está aqui porque é minha amiga querida e gosta de me acompanhar, mas as filhas já são moças, né? A Lúbia devem estar até casadas já. Mas que bom falar com vocês a esse respeito, viu? Um grande beijo. Encontro vocês na próxima segunda-feira, tá bom? E a gente pensa sobre o tema, a gente já vê se vocês querem participar de novo ao vivo, se vai ter mais gente encorajada a participar aqui, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo.